Bom, pessoal, boa noite a todas e todos. Eu queria, antes de iniciar a minha fala, agradecer a organização do evento e a todas e todos vocês que nos convidaram para estar aqui hoje. Saudar todo mundo que está aqui hoje presente para discutir temas tão importantes para nós que somos chamados de minoria na sociedade, mas que na verdade somos a ampla maioria e necessitamos que essa maioria seja reconhecida e respeitada na forma de direitos. Saudar as companheiras que estão aqui na mesa pela fala que fizeram, pelo trabalho que cumprem no movimento, que é um trabalho muito importante para todos nós, né? O movimento feminista, o movimento LGBT, o movimento negro. A luta contra a opressão é uma luta muito cara para nós e é uma necessidade dessa sociedade atrasada que nós vivemos, que é a sociedade brasileira, mas não só a sociedade brasileira. Porque mundialmente falando, existe um atraso muito grande no que se refere aos direitos dos setores oprimidos da sociedade. Em especial no Brasil, a gente salienta esse atraso, porque nem o pleno direito sobre o meu próprio corpo nós temos nessa sociedade. Na medida em que eu não posso decidir se eu quero ter um filho ou não, na medida em que eu sou criminalizada se eu faço um aborto, nas medidas em que as pessoas têm os seus corpos subjugados e controlados pelo Estado, como muito bem aqui já colocou a Sami, né? Sim, como muito bem aqui já colocou a Cine e a Rose, nós acreditamos que é necessário superar essa situação, é necessário superar um direito básico e democrático, o direito mais básico e mais democrático, que é o direito nosso sobre o nosso próprio corpo. Mas a luta feminista, a nossa luta nos movimentos sociais, ela vai muito além desse direito, que é um direito importantíssimo, um direito democrático básico, mas é necessário avançar para muito mais e a gente quer discutir isso aqui hoje com vocês. Meu nome é Janaína, eu sou professora de História da rede estadual e da rede municipal, inclusive da rede estadual, que hoje completa 62 dias em greve, uma greve invisibilizada de uma categoria majoritariamente feminina que vem sendo massacrada há muitos anos no estado de São Paulo por esse governo fascista que nós temos aqui em São Paulo, que só sabe tratar professor na base da bala de borracha, na base da submissão e na base da ignorância. É um governo muito parecido com o governo do Paraná, do Beto Richa, que há poucos dias soltou pitbulls em cima das professoras, dos professores e dos servidores. E nós fazemos questão aqui de dar visibilidade a essa luta, que é a luta de uma categoria essencialmente feminina, massacrada, e esse é um dos elementos que a gente tem que discutir quando vai discutir o problema do machismo. As categorias majoritariamente femininas, elas são categorias que vêm sendo empobrecidas ao longo da história, que vêm sendo desmerecidas ao longo da história e que vêm sendo vistas como uma extensão do lar. As professoras, as profissionais da saúde, as cuidadoras, as babás, as empregadas domésticas, categorias essencialmente femininas que são vistas como uma extensão do lar, como um dom, como um ato de obrigatoriedade das mulheres com a sociedade. E isso tem que ser combatido. Nós somos trabalhadoras, nós somos profissionais, nós merecemos o direito de ter salário digno, direitos mínimos básicos. E essa greve das professoras, eu sempre me refiro à categoria como as professoras, porque é injusto falar os professores. É 80% de mulheres numa categoria que sofre não só a dupla jornada que as mulheres sofrem, que nós muito discutimos no movimento feminista, sofrem triplas, quádruplas, quíntuplas jornadas, porque a maioria das professoras hoje acumulam mais de um emprego porque o salário de emprego só não dá para sustentar uma família. Aí chegam em casa, vão cuidar dos filhos, dos idosos, dos serviços domésticos, é um trabalho sem fim. É uma escravidão a qual nós ainda somos submetidas, nós não somos remuneradas para isso e nós somos vistas como aquelas que têm a obrigação de servir. Então, eu queria pedir aqui para vocês o apoio de vocês a essa greve histórica e heróica que as professoras de São Paulo, assim como as professoras e professores do Estado do Paraná estão fazendo, e assim como as professoras e os professores deste país nesse momento estão fazendo, porque as greves de professores desde o início do ano
se alastraram por mais de 10 estados e municípios. Isso é importante de ser lembrado. Bom, hoje aqui estando nessa universidade, eu comentava que essa universidade me trouxe bastante saudade de quando eu era universitária, porque foi quando eu entrei na universidade que eu iniciei a minha militância no movimento estudantil, e foi uma militância bastante valorosa no sentido de me abrir os olhos para o feminismo, para o movimento sindical, para a organização dos trabalhadores e para a necessidade de lutar e enfrentar e transformar essa sociedade que a gente vive, que não é uma sociedade que se organiza em função da satisfação das necessidades e direitos humanos. Uma sociedade que se organiza em função da satisfação do mercado, do lucro, do capital, das grandes empresas, dos grandes empresários. E essa lógica precisa ser mudada. E o caminho dos movimentos sociais, ele foi um caminho que me mostrou como se faz isso. É através da luta organizada, na nossa opinião, e através do movimento estudantil eu conheci o movimento feminista, no qual atuo há quase 15 anos. Em 2008, nós fundamos o movimento Mulheres em Luta, e eu quero socializar aqui com vocês a história da fundação desse movimento e o porquê da criação de um novo movimento, né? Um novo movimento, entre aspas, porque nós somos parte do movimento feminista brasileiro e dessa história muito dura e árdua que as mulheres construíram em busca da garantia dos seus direitos mais básicos, que ainda hoje não são respeitados. O movimento Mulheres em Luta foi fundado em 2008, eu participei da fundação desse movimento, e ele tinha como objetivo buscar organizar no país, nos estados, um movimento de mulheres trabalhadoras, essencialmente trabalhadoras, de mulheres que já se organizavam nos sindicatos, nos movimentos populares, nos movimentos sem teto e sem terra, de estudantes, filhas de trabalhadores, das estudantes das periferias das grandes cidades, que tivessem como objetivo enfrentar a opressão machista junto com a exploração capitalista que nós sofremos nessa sociedade. Porque é verdade que todas as mulheres sofrem a opressão machista, independente da classe social. Mas também é verdade que as mulheres trabalhadoras sofrem o machismo de forma muito mais profunda, de forma muito mais acentuada. Porque as mulheres trabalhadoras lidam no seu cotidiano com uma combinação explosiva do machismo e da exploração. Esse machismo, esse atraso que essa sociedade carrega, da subjugação da mulher pelas suas diferenças, combinado com a exploração do trabalho, com a acumulação de riqueza em detrimento das necessidades humanas. Isso tem consequências, e são consequências explosivas para a maior parte das mulheres desse país e do mundo, que são as mulheres trabalhadoras e as mulheres pobres. Não é a mesma coisa uma mulher rica, uma empresária, lutar contra o machismo que ela sofre, e é importante que lute, porque o machismo precisa superar, independente da classe social das mulheres que ele atinja. Mas é diferente da funcionária, da trabalhadora de uma fábrica, que ganha um salário desigual exercendo a mesma função. É diferente da mulher trabalhadora que não tem garantido o direito à creche, o direito à saúde, o direito à maternidade, se quiser ser mãe, o direito de escolher não ser mãe. Esse é muito diferente para uma mulher trabalhadora e para uma mulher abastada, para uma mulher que faz parte do empresariado, para uma mulher que faz parte do governo. É muito diferente. Uma mulher hoje que optar por não ter um filho, e é uma mulher pobre, uma mulher trabalhadora, ela tem condições desiguais de fazer valer essa opção. Desiguais porque elas não conseguem, nós não conseguimos fazer valer essa opção. Porque o aborto é um crime, a política pública de contracepção e orientação sexual é muito frágil. E tudo isso precisa ser por nós combatido. E nós buscamos organizar mulheres que tivessem disposição de ter como bandeira de luta o enfrentamento do machismo e da exploração, com o objetivo de buscar ser parte da construção de um novo projeto de sociedade, de uma sociedade socialista. Nós ainda somos mulheres que defendem o socialismo como um modelo de sociedade que possa garantir todos os direitos que os seres humanos precisam para viverem como humanos, algo que nós ainda não possuímos e não conseguimos ao longo da nossa história por completa
forma plena. E participaram desse encontro cerca de 1.000 mulheres do país todo, mulheres da construção civil, mulheres metalúrgicas, dos movimentos de ocupação, mulheres estudantes, e nós decidimos fundar esse movimento e iniciar a organização de uma luta independente, uma luta que tivesse independência de classe, uma luta que fosse das mulheres trabalhadoras, que na nossa opinião são aquelas que têm condições de estar à frente dessa luta por sofrerem de forma mais profunda a opressão combinada com a exploração e por serem maioria nessa sociedade, e essa maioria ser utilizada para o benefício de uma minoria de forma parasitária. E nós buscamos também que esse movimento tivesse independência de classe, independência em relação ao governo, porque isso se perdeu muito no movimento, em especial nos últimos anos. Nós achamos que os movimentos sociais precisam ter independência em relação aos governos, precisam ter autonomia em relação aos partidos políticos, precisam ser um espaço de debate democrático onde os trabalhadores e trabalhadoras se organizem e busquem, através da luta direta, mudar a sua situação, independente dos governos que nós tenhamos. É importante que haja essa independência. E foi com esse espírito que o Movimento Mulheres em Luta foi fundado e já realizou o seu encontro de formação, que foi em 2008, de fundação. Em seguida, o encontro de 2010, que foi em Santos. E o nosso último encontro, que foi no ano de 2013. E a gente tem buscado ampliar e construir esse movimento pelo país todo. E temos tido algumas vitórias importantes, como, por exemplo, a ampliação da licença maternidade para 6 meses em algumas categorias nas quais nós atuamos, e diversas movimentações e organizações de aparições públicas que tragam à tona e que fomentem na sociedade a necessidade da luta contra o machismo e contra a exploração sofrida pelas mulheres.